Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que é simplesmente fascinante. É sobre consertar as nossas células de um jeito muito profundo e a história toda começa num lugar que você nunca imaginaria. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa é a ideia central de uma nova técnica que tem potencial para revolucionar a medicina. Então, bora entender isso direito. Para a gente entender essa inovação, primeiro a gente precisa falar sobre os motores que mantêm o nosso corpo funcionando, as nossas usinas de forças celulares. As mitocôndrias são essenciais. É pouco dizer. Elas pegam o que a gente come e transformam em ATP, que é basicamente o combustível que cada uma das nossas células usa para fazer seu trabalho. Pensa que são bilhões de baterias minúsculas, recarregando nosso corpo o tempo todo. Só que, quando essas baterias começam a falhar, as consequências são bem graves. A falha das mitocôndrias está na raiz de algumas das doenças mais difíceis que a gente enfrenta hoje em dia, e é bem mais comum do que se imagina. E isso nos leva direto ao problema que os cientistas vêm quebrando a cabeça para resolver há anos. A pergunta parece óbvia, né? Se as mitocôndrias de uma célula tão ruins, por que não trocar? Só que é muito mais complexo do que parece. É como tentar consertar o motor de um carro enquanto ele está a 200 por hora na estrada, sem causar um acidente feio. As tentativas anteriores focavam ou em tratar os sintomas ou em usar métodos de entrega que simplesmente não eram eficientes. Mitocôndrias soltas, injetadas no corpo, muitas vezes se danificavam no caminho ou nem chegavam ao destino. Faltava um sistema de entrega melhor, um delivery que funcionasse de verdade. E é exatamente aqui que a pesquisa fica genial, usando um componente surpreendente do nosso próprio corpo como solução. O processo é de uma simplicidade que impressiona. Os pesquisadores pegam mitocôndrias saudáveis e aqui vem a grande sacada. Eles as envolvem na membrana de um glóbulo vermelho. Como os glóbulos vermelhos não têm núcleo nem outras organelas, a casca deles se torna o pacote de entrega perfeito, uma espécie de cápsula protetora e vazia. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar tudo. Ali no canto superior esquerdo, em A, a gente vê o processo que acabei de descrever, as mitocôndrias sendo encapsuladas. As imagens de microscópio em B e C mostram como essas mitocápsulas se parecem de verdade. Mas a parte mais legal está em E e F. A gente vê em tempo real a cápsula verde se fundindo com a célula vermelha e entregando sua carga. É como se um pacote chegasse no endereço certo e, em vez de tocar a campainha, ele se fundisse com a porta para entregar a encomenda lá dentro. E a eficiência disso é impressionante. Enquanto os métodos antigos sofriam para ter algum resultado, essa nova técnica conseguiu uma taxa de sucesso de quase 80% na entrega para células no laboratório. Isso, sem dúvida, muda o jogo. Com um sistema de entrega tão bom assim, o próximo passo era testá-lo em células que estavam, vamos dizer, completamente sem energia. Os cientistas usaram um tipo de célula que não tinha mais nenhum DNA mitocondrial, ou seja, as usinas de força delas estavam totalmente desligadas. A pergunta era, será que dá para ligar de novo? E os resultados foram um grande sim. O DNA mitocondrial foi restaurado, a produção de energia voltou ao normal, a estrutura das mitocôndrias, que estava toda inchada e danificada, recuperou sua forma saudável e, o mais importante, as células voltaram a sobreviver. Foi literalmente um resgate completo. Com esse sucesso todo em laboratório, a equipe partiu para o teste de fogo, um modelo animal vivo de uma doença neurodegenerativa devastadora. O que eles fizeram foi induzir uma condição muito parecida com a doença de Parkinson em camundongos, que causa a perda de neurônios super importantes no cérebro, aqueles que produzem dopamina. Depois disso, eles começaram o tratamento com as mitocápsulas. Essa imagem aqui dá um resumão de toda a história que a gente viu até agora, desde a criação da cápsula até o resgate no modelo animal. Agora, vamos dar uma olhada nos resultados de perto. E o ponto alto é esse aqui. Olhem para essas fatias de cérebro. Comparem a fileira do meio, que é do camundongo com Parkinson não tratado, com a de baixo, que é do camundongo tratado. Essas manchas escuras representam neurônios saudáveis. Vejam como a fileira do meio está bem mais clara, quase apagada, mostrando a perda desses neurônios. Agora, olhem a de baixo. As manchas escuras voltaram, mostrando uma recuperação impressionante no nível do tecido cerebral. E os dados quantitativos confirmam o que a gente acabou de ver. Os gráficos mostram que o tratamento com as mitocápsulas, marcadas como MC, restaurou os níveis de neurônios essenciais, chegando a níveis bem próximos aos dos camundongos saudáveis. A diferença é estatisticamente significativa.
E o mais incrível é que essa recuperação celular se refletiu numa melhora real de comportamento. Vejam esses quadrados aqui. As linhas vermelhas traçam o movimento do camundongo. Olhem o quadrado do meio. O camundongo com Parkinson quase não se mexe. Agora, olhem o da direita. O camundongo tratado explora a área ativamente, quase tanto quanto o camundongo saudável à esquerda. A capacidade motora dele foi claramente restaurada. A beleza dessa abordagem é que ela não trata só os sintomas. Ela vai direto na raiz do problema, consertando a máquina de energia fundamental da célula. Os próprios pesquisadores criaram um termo novo para isso: terapia de organelas. A gente não está mais falando só em consertar genes ou proteínas, mas sim em substituir peças inteiras da célula. Isso sugere uma nova fronteira na medicina. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se a gente pode substituir as usinas de energia das nossas células, que outras partes a gente poderia consertar? Esse avanço abre uma porta para um futuro onde o reparo, em vez do gerenciamento, pode se tornar o padrão para uma série de doenças. O tempo dirá, mas que é promissor? Ah, isso com certeza é.